Apaixonados outra vez tem elenco de astros, de elite, de rebelde. Irene, Dá e Julio, ela que é uma diretora que tem ambições e acaba conhecendo Julio. Ela jura, né, na cabecinha dela, que ele será o protagonista do seu curta. Bom, mas toda essa trama que acontece, ela volta para 2003 na sua casa, né, no metrô. Então uma bomba interrompe o beijo e o começo de uma história muito gostosa de assistir, né, porque o episódio 1 ele vai trazendo esses retrospectos de flashbacks, né. Mas antes de continuar falando aqui sobre a série, se inscreva no canal, deixa a sua força aqui. Bom, o segundo episódio caminha com grandes revelações, né? E já com essa mistura de flashbacks, né? Em 2022, voltando, a gente descobre que o Julio copiou a ideia do filme, que vai ter mais retrospectos lá no último episódio. E ele se tornou um diretor, um ator muito famoso. E a Irene, como fica nisso tudo? Claro que a história de separação do casal, que tem muita química, isso é fato, a química deles na tela é muito boa e estava só começando, né? E esses destaques, né, eles foram crescendo aí ao longo da trama, como, por exemplo, o Dá. O Dá é um exemplo de como ele cresceu no segundo episódio. Foi muito bom. O episódio foi dele, o segundo. Gente, como que a Irene, né, com os olhos machucados, né, e todo esse movimento foi interessante para mostrar o lado psicólogo, né, psicológico, né, tudo psicológico da personagem. A gente tem o Fê, que viu ela ficando com o Julio, e aí a gente volta para 2022 e ela vai se casar nada mais nada menos que o Fê. Os desencontros dessa história. Sem dúvida, a história vai fazendo essa colcha de retalhos e construindo a história da ligação dela, da ligação da Irene e do Julio. Bom, o Julio ele se torna um ator de sucesso. A sua saúde mental é sempre colocado como a ponta de um iceberg, né? De algo que precisa ser tratado de muitas camadas. Então, nessa história de idas e vindas, voltamos para 2022 e a Irene tem que salvar o Julio de uma overdose. Então, os dramas, os encontros entre Irene e Julio acaba ficando muito intenso. E ela acaba jogando a carreira do ator assim no seu colo, porque voltando ali no passado, com todo esse movimento, ela entrega o vídeo do curta, né, para o diretor, mas agora eles não estão mais juntos, né? Então o Julio acreditava ser apenas um ator para ela. Então eles vão jogando essas coisas meio um na cara do outro, né? Gente, mais um destaque de episódio, o episódio 4, a gente vai ter contornos da baixa estima do Dá, né? Mesmo que divertido, eu acho que é sério. E eu achei muito importante falar sobre a cultura do corpo, né? De que o corpo sarado ainda é ditado como padrão em nossa sociedade. Mais destaque, Jimena é incrível, gente. Eu amei as cenas dela. Sim, amamos ela. Mas sim, ela ficou com o ex da Irene. E agora? Eita, nós! E Julio, claro, se dividindo aí entre o curto e o filme, já que ao longo dessa história eles vão fazendo essa conexão entre ele e a Irene. Bom, Irene e Fê tiveram uma recaída. E ainda teve que ter o Julio, toda hora eu falo Julio, na sua janela. Gente, que final foi esse do episódio 6? A Jimenez tá grávida. Jimenez tá grávida. Sim, ela tá grávida, uma reviravolta. Será que o Fê vai assumir o filho? A verdade será que virá à tona? E Dá, que virou roteirista. Bom, e Jimena contou a verdade aí pro Fê, que ele é o pai do seu filho, contou pra Irene, contou pro Julio que ela ficou com o Fê. E aí a gente volta para março de 2022, que é onde a conexão desse intercâmbio sempre vai acontecer, o futuro ou o presente, e lá que eles estão se reencontrando de novo. E os flashbacks, eles são importantes para a trama, né? Talvez uma coisa poderosa, né? Que os produtores, que são os mesmos de Elite,
e da nova série usavam, né? Elite usava isso bastante também, que usa. Me incomodou um pouco, vamos às minhas críticas. A Irene sempre deixar de lado tudo na vida dela pelos outros. Eu acho que é uma falha no roteiro que cria assim uma barriga na narrativa da história e me incomodou um pouco. Eu acho que a história deveria ser muito mais sobre a Irene e não só do Julio. Tem alguns momentos que a história focou no Julio e não na Irene. O que vocês acham disso? Comenta aí. Bom, ela ainda, quando ele tá gravando o filme, viu ele com outra no camarim. Cara, que raiva que me deu. Tadinha da Irene. Me deu muita raiva nesse momento. Bom, o episódio 8, final marcado de reviravoltas, mas vamos por partes. Vamos por momentos. O episódio tem o prêmio do Julio. E claro que Irene fala logo a real. Ela não se sente confortável para ir. Ela não queria ir. Pronto. Então a gente aí tem o bebê de Jimenez que nasceu. A Irene então entrega o roteiro da história para Julio e ele decide fazer o filme sem a Irene. E essa parte foi bem importante para a história, porque o Julio, né, fala das suas crises de ansiedade, que ele sempre foge de tudo, mostrou esse lado humano que é importante, né? Isso é bacana. O que podemos dizer é que o episódio ainda traz um pouco desse momento atual, né? A Irene adianta o casamento com Fê, mas logo o Julio chega e faz uma proposta irrecusável para ela ser diretora. E meu amigo, minha amiga, terminamos assim, no suspense sobre o que vai acontecer. Ninguém sabe. Olha, obrigado pela companhia, tô te esperando até a próxima, até qualquer hora.